Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, @Prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos. Então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Questãozinha número 5. Estudamos sobre a relação professor-aluno na segunda semana de nossa disciplina, da disciplina de onde eu tirei a questão, né? Lembre-se das reflexões apresentadas pela autora Maria Isabel da Cunha, muito bem sintetizados no item de conclusão do seu texto. Não do meu texto, tá? Do texto dela. Por isso que na redação toma muito cuidado em usar o seu, sua, tá? Porque costuma dar ambiguidade. E verifique se os postulados a seguir são verdadeiros ou falsos. Bora lá? Então vamos lá, deixa eu dar meu zoom aqui do ladinha. Então vamos julgando aqui, ó. Essa relação, que relação? A relação, ó, viu que eu não rabisquei e ficou difícil, ó? A relação professor-aluno. Essa relação é muito importante no processo pedagógico, beleza? Sendo que quanto mais o professor é profissional e mantém o distanciamento do seu aluno, mais influência ele tem sobre o comportamento desse aluno. Mas cuidado com essa palavrinha, né? Distanciamento. Professor é professor, estudante é estudante. Não confunda os papéis. Respeito, ok. Compreensão dos papéis sociais de cada um, ok. Agora, isso não significa eu estar acima do outro. Consegue compreender a diferença? Eu sou professor e você é estudante. Então você tem o seu papel de estudante, seu papel social, e eu tenho o meu papel de professor. Eu lhe respeito como estudante, você me respeita como professor. Mas isso não significa que um está acima do outro. Por isso que eu não gosto da ideia de hierarquia, que é a ideia de que eu lhe respeito apenas pela sua posição. Eu lhe respeito pela sua ação e por aquilo que você significa social e profissionalmente para mim. Percebe a diferença? Então, quando eu me aproximo do meu aluno, não quer dizer abraçar, tocar, dar beijo. Não é isso. Aproximar do meu aluno significa respeitar o meu aluno como tal. E aí eu me torno próximo a ele, porque eu o respeito e eu trabalho com e por ele. Conjunto e por ele. Essa faz a diferença. Quando eu crio essa conexão, a possibilidade de ensino-aprendizagem explode, certo? Então, por isso eu daria essa alternativa falsa, porque esse distanciamento não é legal. O professor, a palavrinha maldita, hein? Deve ser um ser neutro. Esquece. Isso aqui lá, os positivistas pensavam nisso. Pelo amor de Deus, hein? Quando nós falamos em positivismo, eu não estou falando de uma pessoa legal, tá? Positivismo, eu estou falando lá de Auguste Comte. Eu estou falando de Emile Durkheim, da filosofia, da sociologia positivista. Então lá os caras achavam que eu podia ser neutro. Hoje a gente já sabe que a neutralidade é um sonho, que não acontecerá na vida e que nem deve acontecer, né? Sua prática e saberes devem se distanciar das práticas e saberes históricos sociais. Devem se aproximar, visando minimizar a influência da contextualização. É o contrário. É o contrário. O professor deve buscar essa proximidade nas relações. Item 3. Os comportamentos de professores e alunos fazem parte de uma expectativa baseada na ideologia. Ih, essa palavrinha dá uma briga, hein? O que é ideologia? Depende do filósofo que você lê, hein? Pode variar o conceito.
Mas de forma geral, esse conceito é utilizado como o quê? Eu diria que esse conceito é utilizado como uma visão de mundo. A sua ideologia são os óculos pelos quais você enxerga o mundo. E aí quando você coloca a sua ideologia, todo o mundo e mundo que você vê passa por eles. Isso daqui é o seu filtro ideológico, são as suas concepções de mundo. E isso, obviamente, também está em transformação, hein? A sua ideologia se transforma na medida que você estuda, que você vive, que você experimenta o mundo, certo? Então existe uma ideologia da sociedade. Nem sempre os valores são passados de forma clara e determinada, mas sempre de forma eficiente. Eu vou ter que ler isso aqui de novo, hein? Os comportamentos de professores e alunos fazem parte de uma expectativa baseada na ideologia definidora da sociedade. Correto, beleza. Você está dentro da sociedade, você participa dela. Nem sempre os valores são passados de forma clara e determinada, mas sempre de forma eficiente. Olha, eu ficaria com muita dúvida nessa palavrinha, hein? Mas ainda assim, nesse contexto aqui, eu diria que essa alternativa é verdadeira em função do texto da professora, tá? Mas eu teria sérias dificuldades com isso aqui por causa da palavra de forma de sempre eficiente, tá? Porque o que é ser eficiente, né? Se eu estou numa relação humana que é líquida e muda. Mas eu daria verdadeira porque eu li o texto. Item 4. As condições de classe social... aqui é outra pancada, hein? Falou em classe social, dá uma briga imensa. Porque eu vou te perguntar, a partir de qual autor você está discutindo? Por isso que quando eu evito essa palavrinha classe social, é uma palavra muito marcada e vou para setores sociais, segmentos. Se eu falo, por exemplo, em Marx, eu estou falando em proletários e burgueses, explorados e exploradores. Se eu falo em Weber, eu estou falando em renda. Então você está falando classe social para quem? Mas vamos lá. As condições de classe social dos alunos determinam... essa outra palavrinha... Porque o determina acabou, né? Você não tem espaço. Determina, ponto final. Peraí, a vida humana é mais complexa que determinismos. Certas expectativas sobre seu desempenho, o que muitas vezes é ratificado na escola, que estimula a aceitação da situação do aluno na sociedade e não uma atitude transformadora de sua realidade. Olha, eu vou dar verdadeiro porque essa questão é sobre o texto, mas eu teria algumas considerações a fazer junto com vocês, tá? A visão que ela está trazendo para nós é de que a escola reproduz. Tem um camarada, se você quiser procura, hein, chamado Althusser, que ele vai falar sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Dá uma lidinha para você entender de onde isso aqui está vindo, essa colocação. E sobre essa perspectiva, é como se a escola, ao invés de libertar o sujeito, ela faz com que ele continue exatamente onde ele está. É a ideia de que escola para pobre ela é pior do que a escola para rico. Escola para pobre forma mercado de trabalho, forma serviço braçal, não forma intelectuais, enquanto a escola para rico forma intelectuais. Então é como se a escola, ao invés de te libertar da sua condição em que você está, ela te mantivesse onde ela está. É a ideia da reprodução das condições. Essa é a ideia da autora. Tenho algumas críticas sobre isso, mas essa é a ideia do texto, a gente dá a verdadeira. Mas fica com essa criticazinha aí na sua cabeça, tá? Tem alguns textos muito legais, como a ideia dos excluídos de dentro. Se gostou, procura essa expressão, tá? Os excluídos de dentro. Eu coloquei o sujeito para dentro da escola, mas a minha escola é tão ruim que quando chegar ao final ele não tem a menor condição de competir. Então ele terminou a escola, ele passou por um processo de escolarização, mas ele vai permanecer exatamente onde ele estava. Então o sistema educacional determinou o lugar dele na sociedade. Tem sérias críticas a isso, hein? Mas esta é uma teoria que não podemos desconsiderar. Beleza? Então vamos lá, finalizando a nossa sequência do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui, ó, no meu Instagram, @profjustino, e a gente se vê. Beijo no coração.